Casa é sinônimo de segurança. Você sempre sabe que, sem dúvida, está confortável e seguro dentro das quatro paredes do lugar que você chama de casa. É aquele suspiro que você solta assim que passa pela porta da frente da sua casa. É a sensação reconfortante e calorosa quando você chega a algum lugar familiar, sua casa. Mas algumas pessoas também têm medo de serem atacadas em sua própria casa. Algo que você não quer pensar, mas não pode mentir e dizer que o pensamento nunca passou pela sua mente. Bem, quando Kate Cepich, de 22 anos, desapareceu de uma festa em Las Cruces, Novo México, todos ficaram em alerta. Isso tinha que ser o pesadelo de todo mundo, certo? O que foi ainda mais arrepiante foi quando seu corpo foi encontrado em um aterro remoto. Mas quando a polícia investigou mais a fundo, eles se depararam com uma realização horrível. A vida de Kate foi tirada bem na frente de sua casa. Neste caso confuso de Kate Cepich, nada é como parece, desde a cena do crime até os suspeitos e tudo mais. O pior é que levou 3 anos para os detetives chegarem ao fundo das coisas. Mas mesmo quando o caso foi resolvido, a resolução não foi nada do que os investigadores estavam esperando. Kate Cepich nasceu no dia 26 de dezembro de 1980 em Carlsbad, Novo México, para os pais Dave e Jayane Cepich. Ela era a mais velha de 3 irmãos, incluindo um irmão, Adjot, e uma irmã, Carolyn. Kate era definida como uma menina doce e carinhosa, mas sendo a mais velha dos irmãos, ela tinha uma aura comandante sobre ela, mas mesmo assim, Kate era o tipo de pessoa que fazia as coisas do jeito dela. Ela também cuidava das pessoas que ela amava. Segundo o irmão de Katie, AJ, ela era sua melhor amiga e protetora, mas ela também era conhecida por ser um pouco palhaça uma vez que você a conhecia. Segundo uma de suas melhores amigas, Kate sempre fazia piadas sobre qualquer coisa e tudo, incluindo ela mesma. Ela era a pessoa que seria o alvo de uma piada, mas atirava com elegância, graça e humor. Kate era uma jovem confiante que era muito simpática. Ela era popular, tinha muitos amigos e geralmente era benquista por aqueles que a conheciam na época do caso. Kate estava frequentando a Universidade do Novo México e estava cursando administração de empresas, o que parecia perfeito para ela. Ela era confiante, equilibrada e inteligente, então essa era essencialmente a carreira perfeita para ela. Ela morava em um apartamento no lado leste de Las Cruces, Novo México, que ficava perto de seu campus e também trabalhava meio período como garçonete no El Sombrero Patio Café, um restaurante mexicano muito vibrante e popular em Las Cruces. Mesmo que Kate estivesse na faculdade. Ela ainda não tinha ideia do que queria fazer depois da faculdade. Ela pode estar trabalhando para obter um diploma, mas isso não significa que ela tinha um emprego alinhado ou algo assim. Segundo sua mãe, Jayane, Kate queria mudar o mundo e ela tinha grandes sonhos de fazer algo grande, impactante e que mudasse a vida. Ela só não sabia o que era ainda naquela época. Kate também estava vendo alguém, era um colega universitário, Joe Bischoff, e ele estava se especializando em bioquímica. Eles estavam completamente apaixonados um pelo outro e Kate realmente o via como a pessoa com quem queria passar o resto de sua vida. Joe também estava encantado com a personalidade ardente e adorável de Kate. Tanto que ele comprou para Kate um anel de promessa de diamante. Foi um belo gesto de Joe, e os dois estavam ansiosos para a formatura, após a qual eles começariam oficialmente suas novas vidas. Mas as coisas não saíram conforme o planejado. Veja, após obter seu diploma de bacharel, Kate queria permanecer na universidade para obter um mestrado, enquanto Joe voltou para sua cidade natal em Gallup, onde conseguiu um emprego. Os dois não terminaram, eles apenas tinham coisas diferentes para fazer na vida e se viam sempre que tinham tempo em suas agendas ocupadas. Mas tragicamente, Kate não conseguiria fazer nenhuma das coisas que queria fazer. Seus planos foram interrompidos permanentemente porque uma fatídica noite em 2003 mudou tudo para pior. Em 30 de agosto de 2003, Joe e Kate tinham planos de se encontrar em Las Cruces. Kate, sua colega de quarto, Tracy e Joe foram convidados para uma festa universitária em um bairro próximo que ficava a cerca de 1 milha de onde Kate morava, e o plano era se divertir muito e depois passar a noite na casa, já que era o fim de semana do dia do trabalho.
Na manhã seguinte, Tracy acordou e ficou preocupada ao descobrir que Katie havia desaparecido. Joe estava lá, e até mesmo os pertences de Katie, incluindo sua bolsa, celular e chaves de casa, estavam na casa. Tracy e Joe revistaram a casa, ligaram para os amigos de Katie e até passaram pela casa de Tracy para procurá-la, mas não havia sinal de Katie. Todos começaram a se preocupar com ela, e foi quando Tracy imediatamente envolveu os pais de Katie e perguntou se Katie tinha visitado. Quando os pais dela também não tinham ideia de onde Katie estava, ela foi dada como desaparecida por Tracy e Joe em 31 de agosto. Os detetives entraram em ação e eles não tiveram que procurar por muito tempo, porque naquele mesmo dia, apenas algumas horas depois de Katie ser dada como desaparecida, um corpo foi encontrado. Alguns moradores locais estavam passando por um antigo aterro de Las Cruces e viram algo deitado no chão. Era o corpo de uma mulher, e os investigadores foram imediatamente chamados para o local. Quando a polícia isolou a área e examinou o corpo, foi horrível. O corpo estava deitado de bruços, despidos, e não era preciso ser um gênio para perceber que essa mulher havia sido aproveitada. O corpo tinha feridas defensivas nos braços e no rosto, e havia DNA na forma de pele sob as unhas. Unhas! Pior ainda, o corpo tinha marcas de queimadura, o que indicava que o perpetrador tentou incendiá-la após o ataque, mas não teve sucesso. Os investigadores também encontraram marcas de pneus perto do corpo. Elas pareciam frescas, como se alguém tivesse usado um carro para despejá-la ali. Isso levou os detetives a acreditar que o ataque não ocorreu nesta área deserta. Provavelmente ela teve sua vida encerrada em outro lugar, e então seu corpo foi despejado nesta área remota de Las Cruces. Neste ponto, os detetives nem mesmo sabiam quem era a vítima, mas como Katie havia sido recentemente relatada como desaparecida, a polícia tinha uma forte suspeita de que poderia ser ela. Então, o pai de Katie, Dave, foi chamado para identificação. E, infelizmente, o corpo pertencia a Katie Seppich, de 22 anos, e seu próprio pai foi tristemente o responsável por identificá-la. Os investigadores decidiram olhar de perto para as pessoas que viram Katie pela última vez, e duas delas eram sua melhor amiga Tracy e seu namorado Joe. Quando os detetives questionaram Joe, ele afirmou que eles haviam chegado à festa juntos, mas depois de algum tempo, ele percebeu que Katie não estava em lugar nenhum. Ele não deu muita importância, pois pensou que talvez Katie tivesse ido para casa mais cedo, mas foi apenas no dia seguinte, quando Katie não apareceu, que ele começou a se preocupar. Durante o mesmo período, um grupo de policiais foi encarregado de ir à casa de Katie e procurar por algo fora do comum. Assim que chegaram à casa de Katie, no entanto, eles encontraram algo estranho. Primeiramente, um par de sapatos femininos foi encontrado descartado abaixo da janela do quarto. Parecia que alguém os havia chutado de maneira descuidada. Aqueles sapatos, você adivinhou, pertenciam a Katie. Quando os investigadores olharam para a janela acima, ficaram chocados ao descobrir que a tela havia sido jogada no chão. A própria janela estava bloqueada e nada estava quebrado, mas a tela dela foi removida e colocada no chão. Então isso levou os detetives a elaborar uma teoria. Eles acreditavam que Katie realmente deixou a festa, mas quando chegou em casa, percebeu que não tinha trazido suas chaves e finalmente decidiu subir pela janela do quarto para entrar em sua própria casa. Eles pensaram que Katie estava cansada e não queria fazer a caminhada de volta para a casa onde a festa estava acontecendo para buscar seus pertences, e foi durante esse tempo que a polícia acreditava que Katie foi atacada. Mas a pergunta permaneceu: quem fez isso? Foi alguém que Katie conhecia? Foi um ataque aleatório? E por que Katie deixou a festa? Havia apenas muitas lacunas na trama. Então os investigadores voltaram a questionar os amigos de Katie. E foi quando eles descobriram por que Katie deixou a festa. Bem, o motivo era que ela estava brava com o namorado dela, Joe, porque ela o viu beijando outra garota na festa. Os detetives acharam isso imediatamente estranho, não porque Joe agora tinha sido exposto como um canalha, mas mais porque ele nunca mencionou isso à polícia. E agora ele tinha algumas explicações a dar. Quando Joe foi inicialmente questionado pela polícia, ele disse que não sabia por que Katie deixou a festa no meio da noite. Mas, ao que parece, ele provavelmente sabia, e foi por causa dele. Então, essa revelação fez com que a polícia desconfiasse extremamente de Joe, porque ele basicamente mentiu para eles. Eventualmente, Joe admitiu que Katie estava brava com ele, e essa foi a razão pela qual ela partiu.
Mas ele disse ainda que foi à casa de Kate para verificar como ela estava, dirigindo pela rua dela e até tentou ligar para ela na manhã em que ela desapareceu. Isso também foi estranho para os investigadores ouvirem. Veja, Joe sabia que Kate tinha deixado o telefone dela na festa, então por que ele estava ligando para ela quando sabia que ela não tinha o telefone? Para ela, os detetives pensaram que essa era a maneira de Joe de encobrir seus rastros e tentar despistar a polícia. E isso só fez com que eles ficassem mais desconfiados de Joe. A polícia, neste ponto, só tinha uma maneira de provar o envolvimento de Joe, e isso era através do DNA. Agora, era o início dos anos 2000 e os testes de DNA não eram o que são hoje em dia. Ainda assim, os cientistas conseguiram comparar o DNA na época, e os investigadores queriam colocar as mãos no DNA de Joe para ver se ele era o responsável pelo ataque a Kate. Afinal, ela tinha DNA em suas unhas e em seu corpo. Mas o que Joe fez a seguir deixou os detetives ainda mais desconfiados. Ele simplesmente negou fornecer seu DNA para teste. Isso, para a polícia, era um sinal claro de que Joe estava escondendo algo. Então, a polícia ficou presa no meio mais uma vez. Claro, eles tinham uma forte suspeita de que Joe era o cara deles, mas as evidências eram circunstanciais, e a única maneira concreta de provar o envolvimento de Joe era através do DNA, que Joe decidiu não fornecer aos oficiais. A família de Kate também ficou horrorizada com o comportamento de Joe. Esse era o homem que Kate amava, e agora ele estava sendo evasivo e não cooperativo, e ele poderia estar por trás da queda de Kate, pelo que eles sabiam. A família Sepich estava passando por todos os tipos de emoções, e nenhuma delas estava aliviando sua dor. Então este foi o início de uma longa busca pelo assassino de Kate, bem como tentar convencer Joe a fornecer seu DNA para testes. Enquanto isso, a polícia interrogou todos os homens na vida de Kate e testou seu DNA contra o DNA encontrado em Kate, mas nenhum deles era compatível. O tempo todo, os oficiais mantiveram um olho atento em Joe para qualquer comportamento suspeito, mas não havia nenhum, o que confundiu ainda mais os investigadores. Nesse ponto, meses se passaram, mas de repente, os detetives encontraram algumas novas informações. Veja, a polícia foi informada que na noite da festa, 30 de agosto, Kate e Joe haviam sido íntimos um com o outro. Então a roupa de cama no quarto de Kate foi testada, e eles conseguiram encontrar vestígios de DNA masculino nela. Quando foi enviado para comparação, os resultados voltaram negativos. O DNA masculino na cama, certamente de Joe, não correspondia ao DNA encontrado no corpo de Kate. Então, os investigadores pensaram que talvez Joe não fosse o perpetrador afinal, mas eles ainda precisavam descobrir com certeza. E para isso, eles precisavam do DNA do próprio homem. Foi quando os detetives entraram em contato com Joe e planejaram informar a Joe que seu DNA não correspondia ao do assassino. Então agora eles queriam o DNA dele para confirmar que ele poderia ser oficialmente descartado como suspeito. Felizmente, e finalmente Joe concordou e deu seu DNA, e quando isso foi testado, não era compatível com o DNA do assassino. Então não foi Joe quem acabou com a vida de Kate. Embora suas ações e histórias fossem inconsistentes quando Joe foi questionado sobre sua relutância em dar seu DNA à polícia, ele disse que sabia que ele e Kate haviam se envolvido intimamente horas antes. Então ele pensou que a polícia encontraria seu DNA nela e o apontaria como o assassino. E embora isso tenha sido uma grande decepção para a família de Kate ouvir, você realmente não pode culpar o cara. Foi uma avaliação muito honesta que ele fez, e ele pode ter se livrado de um grande problema ali. Mas, mesmo sendo aterrorizante ser incriminado por um crime, devido à relutância de Joe, 3 longos meses se passaram desde que algum progresso foi visto na investigação de Kate. Se apenas Joe tivesse sido franco desde o início, o caso de Kate não teria progredido a passos de tartaruga. Então, Joe não era o assassino, o que significava que os investigadores tinham que voltar a procurar o verdadeiro perpetrador. Eles agora acreditam que o assassino de Kate era provavelmente um estranho. Com o DNA, os detetives conseguiram obter a etnia do assassino e concluíram que o infrator era provavelmente um homem hispânico. Além disso, se você se lembra, foram encontradas marcas de pneus onde o corpo de Kate estava e, segundo a polícia, pertenciam a uma caminhonete. Então, o assassino era provavelmente hispânico. Ele provavelmente dirigia uma caminhonete, e isso era algo que a polícia poderia usar como ponto de partida, mas ainda era bastante vago. Os investigadores estavam seguindo pista após pista, verificando todos os infratores conhecidos na área. E a família de Kate até ofereceu uma recompensa de $100 mil por qualquer informação sobre Kate. Mas infelizmente, nada apareceu.
A mãe de Kate, Jayane, em um determinado momento começou a perder toda a esperança de conseguir justiça para sua filha. E ela se agarrou à sua vontade e não queria que o caso de Katie esfriasse. A família Cepich fez o que pôde para manter o caso em primeiro plano na mente das pessoas, mas assim como isso, 3 longos anos se passaram. Mas o tempo trouxe aos pais de Kate algum tipo de esperança, porque em dezembro de 2006 apareceu uma correspondência de DNA. Veja, o DNA do assassino foi enviado para o banco de dados Combined DNA Index System e naquela época não havia uma correspondência. Mas 3 anos depois, o Combined DNA Index System entrou em contato com o Departamento de Polícia de Las Cruces e deu a eles algumas notícias incríveis pela primeira vez em muito tempo. Então, quem era essa pessoa que tinha o mesmo DNA do assassino de Kate? Bem, era um jovem de 27 anos, chamado Gabriel Ávila. Felizmente, este homem já estava na prisão em 2006 por roubo agravado e agressão. Mas essa condenação foi o motivo pelo qual o DNA dele foi inserido no Combined DNA Index System. Gabriel cometeu este crime 3 meses após o ataque a Kate. Ele invadiu uma casa armado com uma faca e tinha planos de roubar o lugar e até atacar a mulher que morava lá. Felizmente, ele não sabia que a mulher também tinha uma colega de quarto, e quando a mulher ouviu a confusão de Gabriel invadindo, bem, ele entrou em pânico e fugiu do local. Ele acabou sendo pego pela polícia, mas foi solto sob fiança, e assim que saiu, Gabriel fugiu. Ele conseguiu ficar fora do radar por cerca de 14 meses antes de ser preso novamente e condenado pelo crime que tentou cometer em novembro de 2003. Ele foi condenado a 9 anos de prisão pelas acusações. Então este era o homem cujo DNA correspondia ao assassino de Kate. Como ele ainda estava sob custódia, a polícia queria saber um pouco mais sobre Gabriel para construir um caso contra ele. Bem, os investigadores descobriram que Gabriel foi casado em um determinado momento, embora o casal tenha se divorciado. Os detetives queriam encontrar sua ex-esposa e ver se eles poderiam conseguir qualquer informação sobre Gabriel e onde ele estava na noite de 30 de agosto. A polícia localizou a mulher e ficou surpresa ao saber que Gabriel possuía uma caminhonete em 2003 por volta da época em que o ataque a Kate ocorreu. Mas a prova definitiva foi algo que a então esposa de Gabriel encontrou no porta-copos da caminhonete. Era um anel de diamante, era o anel que Joe deu de presente para Kate e que ela usava o tempo todo. Não sei se mencionei isso antes, mas quando o corpo de Kate foi encontrado, não havia nenhum anel em seu dedo. Até os pais dela apontaram que ela usava o anel o tempo todo, e mesmo assim, ele não estava nela quando seu corpo foi encontrado. Gabriel havia levado o anel por algum motivo doentio, mas isso ajudou na investigação do detetive. A próxima parte vai parecer inventada, mas acredite em mim, não é? A ex-esposa de Gabriel ainda tinha aquele anel em sua posse 3 anos depois do fato. Ela pensava que Gabriel estava traindo, e eu acho que neste ponto ela provavelmente desejava que ele estivesse, porque a verdadeira história por trás do anel era muito mais macabra. Essa foi a única peça de evidência mais condenatória que ligava Gabriel ao assassinato de Kate. A mulher entregou o anel à polícia e agora os oficiais sabiam que tinham que ter uma conversa atrasada com Gabriel. Gabriel estava atualmente preso em uma prisão no Novo México, e quando os investigadores perguntaram a ele sobre Kate Cepich, ele inicialmente fingiu ignorância. A polícia esperava isso, e então eles decidiram ir direto ao ponto e mostrar o anel para o Gabriel. Foi como se toda a postura de Gabriel mudasse quando ele viu o anel e ele sabia que não poderia manter a farsa por mais tempo, e ele eventualmente confessou o horrível crime. Segundo Gabriel, Kate era uma estranha para ele. Na noite de 30 de agosto, Gabriel estava dirigindo em sua caminhonete quando quase colidiu com alguém caminhando na rua. Essa pessoa era tragicamente Kate, de 22 anos, e foi assim que seus caminhos se cruzaram. Gabriel perguntou a Kate se ela precisava de uma carona para casa, ao que ela recusou e continuou andando. Isso deveria ter sido o fim, mas infelizmente não foi. Ver uma jovem vulnerável e sozinha no meio da noite despertou algo muito terrível e sombrio em Gabriel, e ele a seguiu até em casa. Assim que Kate chegou em casa e percebeu que havia esquecido suas chaves na festa, ela decidiu invadir sua própria casa pela janela do quarto. Gabriel presenciou enquanto isso acontecia, e foi quando ele aproveitou a oportunidade. Foi uma oportunidade que terminaria tragicamente em assassinato. Gabriel se aproximou sorrateiramente de Kate e a imobilizou no chão.
foi quando Kate lutou por sua vida. Ela usou toda a sua força para lutar contra Gabriel e até conseguiu arranhá-lo. Mas infelizmente, Gabriel tinha uma vantagem sobre Kate. Ele era muito maior que ela e logo ele a dominou, se impôs sobre ela e então acabou com a vida dela. Quando perguntado por que ele simplesmente não a deixou ir depois de conseguir o que queria, Gabriel simplesmente disse que estava com medo de que ela fosse à polícia. Depois disso, ele carregou o corpo de Kate em sua caminhonete, levou-a para o aterro sanitário e a despejou lá, incendiando todas as evidências. Gabriel pensou que o fogo apagaria todas as evidências do crime, mas algum tempo depois que Gabriel partiu, as chamas se extinguiram, seja por causa do vento ou talvez não houvesse acelerante suficiente. Mas independentemente disso, os planos de Gabriel foram por água abaixo, sem que ele soubesse. E isso foi exatamente o que levou à sua queda. Após a confissão de Gabriel, ele foi acusado de agressão e assassinato de Kate Sepich em 26 de dezembro de 2006, e ele se declarou culpado. O júri condenou Gabriel Ávila a 69 anos de prisão que ele teve que cumprir após os 9 anos pela invasão e condenação que também estava sendo acusado. Ele ainda está vivo hoje e está atualmente encarcerado na penitenciária de Lea County, uma prisão de segurança média em Hobbs, Novo México. O DNA é uma peça crucial de evidência para resolver qualquer crime como este, e graças a ele, o caso de Kate foi levado à conclusão. Mas foi 3 anos tarde demais, e durante esse tempo, não apenas um homem inocente, que ainda é um canalha, foi interrogado pela polícia, mas o verdadeiro perpetrador tentou cometer outro crime, embora tenha sido mal sucedido desta vez. A família de Kate sentiu alívio após a sentença, mas ainda sentiam como se algo precisasse ser feito para garantir que criminosos não escapem de crimes apenas porque seu DNA não está em um banco de dados. Após a sentença de Gabriel, a família Sepich pediu a implementação de uma nova lei chamada Lei de Coleta de DNA Aprimorada de Kate Sepich de 2010, ou simplesmente Lei de Kate. Essa lei foi defendida pelos pais de Kate para o uso oportuno de DNA e tecnologia moderna para capturar criminosos. A lei propôs a coleta de DNA de pessoas que são presas, acusadas ou indiciadas por crimes violentos, como agressões, assassinatos, perseguições, sequestros e abduções. A lei também enfatizou o uso de amostras de DNA para criar perfis para ajudar a prender e condenar os perpetradores a tempo, dando às famílias paz e encerramento, enquanto também impede que o dito perpetrador prejudique qualquer outra pessoa. A governadora do Novo México na época, Susana Martinez, que também era a promotora no caso de Kate, sancionou a lei em abril de 2011. Em retrospectiva, a aprovação da lei de Kate é o legado de Kate e sua família está em paz sabendo que Kate ainda é lembrada até hoje. Isso não era o que Kate ou sua família esperavam quando ela disse que queria fazer algo grande ou mudar o mundo, mas infelizmente seu encontro casual com um estranho alterou para sempre o curso de sua vida. A família de Kate sente muito a sua falta, e não há um dia que passe sem que seus pais, irmãos e amigos não se lembrem de seu sorriso e seus olhos cheios de luz e esperança. Só podemos esperar que com a sentença de Gabriel, a família Sepich tenha encontrado algum tipo de fechamento, mesmo que nada no mundo possa preencher o vazio que Kate deixou para trás. Este caso foi tão perturbador ao pensar que um estranho pode se provocar em segundos. E fazer o impensável é simplesmente tão aterrorizante. Kate e Gabriel nem sequer se conheciam, mas isso não impediu Gabriel, não apenas um estranho, mas um monstro cruel, sem coração e revoltante, de violar e roubar a vida de uma jovem inocente. A vida de Kate nem mesmo havia realmente começado ainda, mas assim, Gabriel assumiu para si mesmo o fim dela. Obrigado a todos por sintonizarem em mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Eu queria agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Cindy Matthews e Casa B. Se você também quer se tornar um membro do canal, você ganha acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem carregados para o público. Atualmente é a melhor maneira de você ajudar o canal e nos apoiar. Eu realmente aprecio todos vocês que decidiram fazer isso. Se você quiser se juntar, pode clicar no grande botão de participar abaixo do vídeo ou encontrar o link na descrição. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever.
É totalmente gratuito e apenas mantém você atualizado com todos os meus futuros vídeos. Mas meu nome é Ty Knott e eu te vejo na próxima.